Mais de 330 milhões de crianças no mundo vivem em extrema pobreza, segundo uma análise que foi feita pelo Unicef e também pelo Banco Mundial. A repórter Beatriz Manfredini traz os dados desse levantamento triste no planeta. Levantamento triste, Tiago, e que, de acordo com esse relatório, foi bastante prejudicado, né? Esses números foram bastante influenciados pela pandemia da Covid-19, que, de acordo com o Unicef e com o Banco Mundial, provocou aí uma freada bastante brusca na tentativa de erradicação dessa extrema pobreza infantil em todo o mundo. O que diz o relatório é que, atualmente, 333 milhões de crianças estão em situação de extrema pobreza em todo o planeta. E que essa situação que nós vivemos, né, da pandemia da Covid-19 pode atrasar, inclusive, a meta de erradicar essa extrema pobreza infantil até 2030. De acordo com o relatório, durante os anos de pandemia, algumas crianças até conseguiram sair dessa situação. Foram cerca de 30 milhões de crianças deixando a extrema pobreza durante os anos de pandemia da Covid-19. O problema é que a expectativa, né, de saída era muito maior, o que não se concretizou. O relatório da ONU e também da Unicef e do Banco Mundial aponta o seguinte: nós temos uma tabela mostrando a situação dessas crianças. São então 333 milhões em situação de extrema pobreza, como a gente comentou agora, o que dá mais ou menos 1 a cada 6 crianças vivendo com menos de $2,15 por dia, ou seja, R$10,60. Depois nós temos as crianças em situação de renda média ou baixa, que são aquelas que vivem com menos de $3,65 por dia. São 829 milhões de crianças em todo o mundo nessa situação. Já aquelas que têm renda média ou alta, quase 1,5 bilhão de crianças, elas vivem com menos de $6,85 por dia. De acordo com esse relatório, alguns motivos, né, ajudam a impulsionar essa situação de extrema pobreza. Nós temos então no topo desses motivos a pandemia da Covid-19, depois temos conflitos como guerras, por exemplo, também temos aparecendo ali as mudanças climáticas e os impactos econômicos que tudo isso gera. Também tem um dado aqui de quantas crianças, onde estão localizadas, né, maior parte dessas crianças que estão em situação de extrema pobreza. A maior parte, olha, 40% delas estão na África subsaariana. É o maior índice do planeta. Depois, aqui na América Latina e no Caribe, o percentual é de 5,9%, caiu em relação a 2020, que era de 6,7%, e os menores índices, a menor concentração de crianças nessa situação está na Europa e também na Ásia Central. Por lá, o índice é de 0,4%. Tiago. Bom, a Beatriz Manfredini ainda volta nessa edição. A gente tem, então, esses dados da pobreza. Até mais tarde, Beatriz. E girando os nossos comentaristas, nesta quinta-feira, temos aqui Luiz Felipe Dávila. Dávila, bem-vindo. Além desses números da pobreza, agora há pouco falamos sobre essa declaração de Fernando Haddad em relação ao PIB, que o PIB do Brasil não pode crescer menos do que a média mundial. Mas será que teremos efetivamente isso? O Jason diz que é difícil que o PIB do Brasil não cresça num índice abaixo. Pelo menos é uma boa notícia, né? Bom dia, Tiago, Lívia, Dantas e toda a nossa audiência da Jovem Pan. Olha, vamos olhar esses dois problemas que eles estão conectados de uma forma muito objetiva. Vamos primeiro tratar das crianças e depois da pobreza. O que acontece na pobreza infantil, principalmente aqui no Brasil? Todos os indicadores mostram que as crianças estão condenadas por 3 coisas. Primeiro, violência. Saiu um ranking recentemente, o Brasil, entre as 40 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil, Tiago. E no Brasil, que não tem guerra, porque tem cidades que estão em guerra. Então a gente sofre da violência. Nós sofremos de um outro problema gravíssimo que esse governo vem sabotando, que é a questão do saneamento básico, ou seja, crianças que morrem cedo por causa de diarreia e outras doenças. E outra coisa, crianças que ficam doentes e aumenta o absenteísmo na escola. Esse é o terceiro ponto, que é a questão da educação. O Brasil não dá a devida importância à primeira infância. É um absurdo, porque é justamente entre 0 e 3 anos que a formação do cérebro da criança para o aprendizado. E o que nós temos no Brasil hoje?
políticas que continuam não dando a devida atenção a essas crianças. Nós temos hoje 50% das crianças brasileiras que não estão devidamente alfabetizadas até os 7 anos de idade. Isso é um absurdo, isso é acabar com o futuro dessas crianças. Então, o governo, o Estado, tem muito o que fazer para melhorar esses números dramáticos que deveriam nos envergonhar como estamos tratando as crianças brasileiras. Como elas não votam, né, Tiago? As pessoas tratam as crianças de lado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quanto ao crescimento econômico, o Brasil não cresce há 40 anos. Não é um problema de um governo, de dois, é um problema de muitos governos. E o Brasil não cresce há 40 anos porque nós continuamos recusando a aceitar a realidade. A realidade é o seguinte: países só têm crescimento econômico sustentável quando abrem a sua economia, quando são competitivas no comércio internacional, quando tem baixa regulamentação, quando tem uma carga tributária que não sufoca o setor privado que trabalha, produz e gera emprego. E o Brasil continua na contramão da história, resistindo a essas medidas que são fundamentais para um crescimento econômico sustentável. Cláudio Dantas também conosco. Dantas, bem-vindo mais uma vez, bom dia a você. Esse dado que a gente destacou, né, que a nossa reportagem trouxe agora ao vivo para a gente, de mais de 330 milhões de crianças que estão nessa situação de extrema pobreza, de falta de cumprimento de necessidades básicas, é um dado mundial, não é claro, obviamente, até pela questão populacional, um dado só aqui do Brasil, mas os dados nacionais preocupam. Faltam políticas públicas para esse setor, para essa população? Como você avalia isso? Muito bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago, Felipe e a toda a nossa audiência. Olha, esse relatório da ONU ele não faz uma diferenciação muito clara do Brasil nesse cenário mundial. A gente percebe claramente ali que a principal região é a África, ali com danos muito grandes em relação à pobreza extrema aí, atingindo a infância. No caso da América Latina e Caribe, o percentual é bem menor. No caso da África, chega a 40%. No caso da América Latina, varia em torno de 6%. E o Brasil, naturalmente, o Brasil tem o seu problema, um problema grave de miséria. A miséria que atinge não só a infância, atinge famílias inteiras. Mas, nesse período da pandemia, o Brasil já foi reconhecido, inclusive pelo próprio Banco Mundial, como um país que adotou políticas que tiveram um impacto positivo nisso, inclusive reduzindo essa pobreza no período, enquanto o resto do país, o resto do mundo, essa pobreza aumentou, no Brasil ela se reduziu, né? Então tivemos um relatório muito importante, foi divulgado no início do ano pelo Banco Mundial. Então, agora, nós temos, claro, como bem disse o Felipe, nós temos um problema crônico de políticas públicas e que, infelizmente, elas impactam historicamente a questão da pobreza no Brasil. E programas como programas assistenciais como o Bolsa Família ou Auxílio Brasil, no caso na época do governo Bolsonaro, são programas paliativos, eles não tratam da questão fundamental, porque essa pobreza ela envolve justamente esses outros aspectos da condição social, tanto da criança como da família, né? O saneamento básico ele é fundamental. E aí, quando você tem uma reforma, a aprovação de um marco de saneamento para incentivar o investimento nessa área, o que o Lula faz quando assume o governo? Vem com um decreto para tentar modificar e derrubar a reforma que vinha para incentivar esse investimento, né? Teve que o Congresso derrubar o decreto do Lula. Então, assim, infelizmente, parece que nós temos vamos dizer assim, nesse setor mais progressista ou com a esquerda aí que se identifica esse governo, uma insistência em manter as pessoas na pobreza. Por quê? Porque são essas políticas de investimento e geração de emprego que vão realmente tirar não só as crianças, mas as famílias dessa situação, permitindo que a sociedade prospere.